Pronto, depois da pausa, agora vamos terminar as outras questões. Vejam só. Na aula de biologia, o professor fez a seguinte afirmação. Ele disse o seguinte, que a produção de ribossomos depende indiretamente da atividade dos cromossomos. Em seguida, pediu a seus alunos que analisassem a afirmação e a explicassem. Foram obtidas 5 explicações diferentes que se encontram a seguir citadas. Assinale a única afirmação correta. Então, vejam só. Esse professor foi mal. Ele disse o seguinte, que os ribossomos dependem indiretamente da atividade dos cromossomos, tá? Então, vamos lembrar o que é ribossomo. Ribossomo é um tipo de RNA que é produzido no núcleo da célula a partir do DNA. Então, para se produzir ribossomo, precisa de DNA. E o DNA ele é o DNA que forma os cromossomos. Então, para produzir ribossomo, a gente precisa de cromossomo, tá? Vamos analisar. A letra A está dizendo o seguinte, que os cromossomos são constituídos essencialmente por RNA. A letra A está dizendo que cromossomo é feito de RNA. Não vamos nem terminar de ler, porque o cromossomo ele é feito de DNA, não de RNA, tá, gente? Então, nem termine de ler a letra A, não vamos perder tempo. Letra B. A letra B diz o seguinte, que os cromossomos eles são constituídos essencialmente por RNA mensageiro. Outro tipo de RNA que também está errado, porque o cromossomo é feito de DNA. Muito bem. A letra C está dizendo o seguinte, que os cromossomos eles contêm DNA, tá certo? Este controla a síntese de ribonucleoproteína, que formarão um nucleolo e que posteriormente farão parte dos ribossomos. Maravilhoso. Tá tudo correto aí, gente. O cromossomo é que contém DNA, é ele quem controla a síntese do RNA, que dará origem ao nucleolo e que depois dará origem aos ribossomos. Tá correto. Vamos para as outras, só para analisar. Os cromossomos são constituídos por RNA, transportador, tá errado. O cromossomo é feito de DNA. E a letra E, os cromossomos produzidos a partir do nucleolo cromossomo, ele não é produzido a partir do nucleolo. O nucleolo que é produzido a partir do cromossomo, que é o que diz a letra C. Então, a letra C é a única alternativa correta, tá, gente? Letra C, correto. Próxima. Ah, uma questãozinha para analisar. Adoro esses cromossomos bonitinhos. Uma aula da PUC. Responder a questão com base no cariotipo, que é o conjunto de cromossomo humano representado abaixo. Então, nós temos um cariotipo aí, temos um indivíduo. O cariotipo é de um indivíduo do sexo com síndrome. Esse indivíduo ele é do sexo o quê? E a síndrome dele é o quê? Vamos lá para o 23º, porque o 23º par de cromossomo é o que determina o sexo do indivíduo. Então, veja só. Ele é XY, menininho, é macho. É macho. Cancela a letra A, cancela a letra D. Ele é um macho que tem duplo X, ele é XXY. E o indivíduo que tem XXY, ele possui a síndrome Klinefelter. Acho que todo mundo já sabe, uma questão muito fácil. Vocês estão vendo como é que vem as questões, gente? Quando vem o cariotipozinho é muito fácil para analisar. Então, lá eu iniciei a aula falando isso para vocês, que quando terminar a aula vocês iriam saber identificar, olhar para os cromossomos e identificar a síndrome. E eu acho que vocês estão conseguindo fazer isso. Se vocês estão conseguindo, acharam fácil identificar, então vocês aprenderam muito bem esse assunto, viu? Estão de parabéns. Então, é a letra B, masculino Klinefelter, tá bom? Aí, dica para vocês, podem colocar no Google, síndromes, anomalias cromossômicas ou síndromes, porque vai aparecer várias outras que não dá tempo a gente falar de todas aqui. Tem a de Edwards, tem várias outras síndromes também, que é só isso aí, mudando um cromossomo, um a mais, um a menos, e dá uma anomalia genética. E é importante que vocês tenham conhecimento. Então, realize essa pesquisa rapidinho. Ó. Vocês têm aqui, ó, na mãozinha de vocês, celularzinho que tem todas essas informações. Não precisa nem ter livro para isso. Olhou no celular rapidinho, vocês já adquirem esse conhecimento que é fascinante, porque a biologia é maravilhosa. Tá, gente? Próxima questão também de figurinha. Bem facinha essa. Tem uma pegadinha essa questão. Vamos ver se vocês são pegos nessa pegadinha. Analisando o desenho esquemático que representa o núcleo de uma célula animal qualquer, podemos identificar que o componente responsável pela síntese de RNA que forma o ribossomo é assinalado no número...
Uma questão dessa vocês têm que saber, ó. O que é o número 1, que é a carioteca. Não, o número 2 é a carioteca, o 1 é o poro. O 3 é o nucleolo. O 4 é o cromossomo. E o 5 é o nucleoplasma, que é como se fosse o citoplasma. Então, realmente, vocês têm que conhecer a estrutura do núcleo, que foi o início da aula de hoje. Eu coloquei isso. Mais uma vez, desenhe. Não tenham preguiça de desenhar. Faça os desenhos, coloque na parede do quarto, todo dia vocês entram lá no quarto da Cédalus, olham para aquele desenho, vocês estão vendo que aquilo é o núcleo, que aquilo é a carioteca, que ali é o ribossomo, que ali é o cloroplasto. Desenhe as células, não tenham preguiça de desenhar, tá, gente? Que aí vocês aprendem de verdade, tá? Então a questão tá pedindo para dizer qual é o número da questão, tá? O número do componente que é responsável pela síntese de RNA. O RNA, ele é feito a partir de quê? O RNA que forma o ribossomo, ele é feito a partir de quê? Hein, gente? Quem é responsável por fazer o RNA? Vocês marcariam o que aí? Aí eu queria tanto estar ao vivo perguntando isso a vocês, para vocês responderem. É tal, para ver se vocês caem ou não na pegadinha. Bem, quem disse 3... Quem disse que quem é responsável pela síntese do RNA é o 3, que é o nucleolo, errou. Por que isso é uma pegadinha? Porque olha o que a questão diz, olha, pela síntese do RNA que forma o ribossomo. Aí a pessoa lembra, mas o ribossomo é feito lá no nucleolo, então é 3, é o nucleolo. Na verdade, a síntese de qualquer RNA é feito a partir do cromossomo, tá, gente? RNA é feito de cromossomo. De cromossomo não, a partir do cromossomo. O cromossomo é lido e o RNA é feito. Existem 3 tipos de RNA, o ribossomo, o mensageiro e o transportador. Todos 3 são feitos a partir do DNA, utilizando o DNA como molde. Sendo que o ribossomo é feito a partir do DNA lá e forma o nucleolo, tá, gente? Então, para vocês, se alguém marcou 3, tá errado. O certo seria 4, que é o material genético, que é o DNA, tá, gente? Então, o componente que é responsável pela síntese do RNA que forma o ribossomo é o componente 4, que é o DNA. Tá bom, gente? Espero que vocês tenham entendido. Última questão. Questão bem fácil. Vamos ver. Uma questão bem... que eu coloquei... nunca que colocaria uma questão, acho que fácil desse jeito. Mas eu coloquei para ver se vocês sabem os conceitos, né? Porque é importante conceituar. Sabendo conceituar os conceitos, vocês estão prontos para responder qualquer questão. Então, vejam só. Assinale a coluna, nós temos genoma, gene, cromossomo, cariotipo, tá? Então, vejam só. Segmento de DNA que contém instruções para a formação de uma proteína. Como é que se chama? Um pedacinho do DNA que tem uma informação para produzir uma proteína. Quem sabe? Será genoma, gene, cromossomo ou cariotipo, tá? Quem disse gene acertou, é o gene. O gene, ele é um segmento, é um pedacinho do DNA que guarda a informação para a produção de uma proteína, tá? O item 2 está dizendo o seguinte: estrutura formada por uma única molécula de DNA muito longa, associada a proteínas, visível durante a divisão celular. Como é o nome da estrutura que é formada por DNA enrolado com proteínas estonas lá? Quem sabe? Quem marcou 3, cromossomo, correto, tá? Então, nós temos primeiro 2, depois 3. Vamos ver se a gente já mata a questão? Já matou, ó. Mata a questão, já matou a questão, é a letra B, ó. Vamos só para a última aqui, tá dizendo, ó, conjunto de genes de uma espécie, é exatamente genoma. Então, o cariotipo aqui ficou de fora, não aparece nada. Então, conjunto de genes de uma espécie é chamado de genoma. E o que é cariotipo que sobrou? O cariotipo é o conjunto de cromossomo da célula, a gente chama de cariotipo, tá? Então, é a letra B, tá, gente? Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Conteúdo tranquilo, como eu disse a vocês, é um conteúdo fácil. A biologia, ela tem essas coisinhas complicadinhas que a maioria das pessoas tem raiva, mas ela é tão linda, ela é tão fofinha, tão bom aprender ela, que a gente se conhece, a gente se entende, tá? Ela é incrível, embora que tem quem não goste, mas tem que admitir que realmente é incrível, uma ciência incrível, tá? E eu espero que vocês estejam aguentando firme, tá, gente? E respondam as questões. Qualquer dúvida podem me procurar, tá certo? Beijo, tchau, até a próxima. Fiquem com Deus. Tchau!